O ministro Luiz Marinho afirmou que as medidas de proteção contra o tarifaço contam com ações para evitar as demissões. O Igor Damasceno chega ao vivo mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, direto de Brasília, com os detalhes para a gente. Oi, Igor. Soraya, já está em pleno funcionamento a Câmara Nacional de Acompanhamento de Emprego. É uma câmara, um órgão subordinado ao Ministério do Trabalho que monitora a questão da empregabilidade do país, voltada para as empresas afetadas pelas tarifas de 50% do governo norte-americano. O que acontece? Aqueles empresários que forem afetados por essa sobretaxa de 50%, eles podem recorrer, podem pedir socorro ao governo federal por meio da medida provisória que já está em vigor e que prevê linha de crédito de até 30 bilhões de reais para proteger essas empresas, evitar que elas quebrem ou que haja uma demissão em massa. Só que, para ter acesso a esse crédito, o empregador precisa se comprometer a não demitir funcionários. É uma regra que foi imposta pelo governo federal justamente para evitar a demissão em massa e, consequentemente, uma recessão econômica lá na frente. Daí, o que acontece? Se mesmo tendo acesso a esse crédito, a empresa ainda assim ficar à beira da falência, ainda assim tiver o seu cofre um tanto afetado, então a Câmara Nacional de Monitoramento de Emprego vai encontrar outras soluções para evitar o fechamento dessa empresa. E que soluções são essas? Por exemplo, redução da jornada. Se há redução da jornada, pode haver redução de salário, férias coletivas, a lei do layoff. Tudo isso foi repassado pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante entrevista no programa Bom Dia Ministro, do governo federal. Ele explicou as soluções que a Câmara Nacional de Acompanhamento de Emprego pode trazer para essas empresas afetadas pelas tarifas. Vamos ouvir. Você tem a possibilidade de postergar recolhimento do fundo de garantia, postergar recolhimento da Previdência, você ter, a depender do grau, você ter recorrer à lei do layoff, a redução de jornada, enfim, compensação, férias coletivas. Você tem um monte de equação aqui que o acordo coletivo pode administrar temporariamente para essa transição até que ele encontre um novo comprador. Bom, todas essas medidas que foram listadas pelo ministro Luiz Marinho são debatidas e analisadas junto às empresas que estão sendo afetadas pelas tarifas. A ideia inicial é que a linha de crédito concedida possa salvar, possa garantir o pleno funcionamento da empresa. Mas se isso não acontecer, essas outras alternativas vão ser estudadas junto aos empregadores. São mais de 10 mil empresas que podem ser afetadas por esse tarifaço. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Vamos trazer o Alan Gani para a gente discutir um pouco dessas propostas, né, que estão sendo já discutidas pelo governo para evitar, né, Gani, bom dia para você, que os empresários demitam seus funcionários por conta do tarifaço, algo que a gente vem acompanhando já algumas empresas realizando antes mesmo do tarifaço entrar em vigor. Exatamente. Bom dia, Soraya, bom dia, Nonato, bom dia a toda a nossa audiência. Bom, primeiro que você tem o impacto fiscal dessas medidas na ordem de 10 bilhões de reais também. Depois é muito difícil tirar essas linhas de crédito, tirar os subsídios. Mas uma vez que você deu, né, ou forneceu ali a linha de crédito, você não pode obrigar a empresa a não demitir. Isso porque as empresas já operam de uma maneira racional. Quer dizer, a empresa ela não quer demitir, né? Ela não demite um funcionário porque ela tem mau coração. Significa que existe uma viabilidade econômica para o negócio acontecer e ela tem uma determinada margem de lucro para operar. Então, se ela está demitindo, significa justamente para garantir a sobrevivência da empresa a médio e longo prazo e muitas vezes até a curto prazo mesmo. Em sentido contrário, quando uma empresa está expandida, o que ela faz? Ela contrata, ela está agindo racionalmente, porque ela precisa de mais mão de obra. O que a gente observa é que em todos os países que a gente observou uma interferência do governo no mercado de trabalho, né, quando você obriga a empresa a não demitir, e isso significa uma interferência em preço também,
você acaba gerando o efeito contrário. Muitas vezes você pode gerar um problema lá na frente dessa empresa ter uma elevação dos seus custos e não sobreviver economicamente. Então, eu não acredito que a solução passe por aí. Ok, você quer dar a linha de crédito, tudo bem, mas não obrigue a empresa a ter essa contrapartida, porque muitas vezes a realidade se impõe e o remédio pode ser ainda pior. Ô Gani, será que dá para a gente comparar mesmo com a época da pandemia, à medida em que na pandemia a gente tinha um travamento total das ações, não só na economia, mas nos mais variados setores da sociedade. Dessa vez é uma reacomodação a partir da ação do Donald Trump e a gente tem a possibilidade de descobrir ou buscar outros mercados. Talvez seja tipo pandemia num primeiro momento, mas acho que depois isso vai se arrefecer. Donato, perfeito que você falou. Eu acredito que há uma superestimação em relação aos efeitos. Vamos lá. Primeiro, os Estados Unidos representam 2% do PIB brasileiro, apenas 2%. Como tem uma série de exceções, esses 2% já caíram para próximo de 1%. Aí teve as exceções do aço e do alumínio que a gente deu ontem, Então deve ser menor ainda. Então, provavelmente, esses setores eles vão acabar se reacomodando, vão encontrar soluções. É assim no setor privado, De tempos em tempos acontecem imprevistos e as empresas acabam encontrando soluções, se readequando. Então, seria mais interessante observar primeiro como é que vai ser este efeito para depois, eventualmente, tomar uma solução. É muito diferente do que aconteceu na pandemia. Ali houve um travamento total da economia, cadeias produtivas inteiras foram descontinuadas, foi um choque de oferta e de demanda, tudo fechado, então você também não tinha produção, as pessoas não consumiam, enfim. Então é uma situação muito diferente. Eu acredito que talvez a gente esteja literalmente aí jogando dinheiro no lixo, Por quê? Porque esse dinheiro que está indo para a empresa vem do nosso bolso e já numa situação fiscal bastante delicada. Tá falado, Gani, até já.